noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal JRC. Peço desculpas aí pelo longo intervalo sem publicar vídeos, pessoal. Eu estava de férias resolvendo coisas pessoais. Infelizmente eu não pude publicar nesse período. Mas recomeçarei hoje e garanto, prometo a todos que não paro mais de publicar enquanto as informações estiverem contidas em minha mente e eu souber o que estou fazendo, ok? Pessoal, hoje eu vou mostrar a quinta parte do uso do multímetro na função amperímetro. Hoje nós vamos aprender como fazer para medir corrente no modo tradicional, ou seja, usando as garras do amperímetro e não a pinça que a gente usa para medir corrente, como é feito nos VATs, com a pinça amperímetro. Então, pessoal, essa simbologia aqui, essa cruz aí significa uma lâmpada. Aqui é um circuito elementar, né? Um circuito simples. Nós temos aí a lâmpada na parte superior. Na parte inferior aqui nós temos o interruptor, que é o cara que vai acionar essa lâmpada. Mais embaixo nós temos a carga, conhecida de todo mundo aí, a bateria, né? E seguindo aqui o lado positivo nós temos o fusível de proteção. E mais à frente nós temos a ligação positiva com a lâmpada, né? Vou até simbolizar aqui. Positivo de um lado, negativo do outro. Então, pessoal, do lado aqui nós temos a representação do voltímetro já na função amperímetro. Como que é feito para se medir uma corrente de um desejado circuito? Então, pessoal, essa aqui é a tecla de seleção. A gente seleciona várias medidas, como foi visto nos 4 vídeos anteriores. Aqui, como todos podem ver, está a função 10 amperes. A gente seleciona a garra para cima de 10 amperes. O cabo do multímetro a gente tira e coloca no lugar de 10 amperes também, tira da função voltagem e coloca na função específica. E o outro lado, como é conhecido de todos aí, é a garra com, ela não sai daqui nunca, né, para qualquer medida, ela fica inserida aqui. Então, já temos aí o multímetro selecionado na função amperímetro para medir a corrente elétrica, que a gente conhecido também como amperagem, quando a gente vai quantificá-la. E qual é o procedimento para se medir uma corrente de um circuito? Se vocês observarem, tendo carga nessa bateria, tendo tensão de 12 volts, ao ligar o interruptor, o outro lado do circuito positivo estando ligado, a lâmpada vai acender. Quando a gente mede corrente ou amperagem, o que a gente está procurando, pessoal? A gente está procurando saber qual é o consumo dessa lâmpada. Pode ser, aqui está se tratando de uma lâmpada, mas pode ser um motor elétrico ou qualquer outro componente, uma buzina, um farol de milha e tal, que também usa a lâmpada, um relé ou qualquer um outro componente aí que consuma corrente elétrica. No nosso caso aqui, repetindo aí, uma lâmpada. Qual é o procedimento adequado para se medir a corrente de uma lâmpada no veículo, pessoal? Então, está simbolizado aqui um fusível, então o melhor local que a gente tem no veículo é na caixa de fusível. Você quer medir um determinado consumo, você descobre o fusível, a amperagem daquele determinado circuito que você quer medir e desabilita o fusível. Então, como é que se faz isso? Eu tiro o fusível, no caso aqui eu vou apagar para a gente ver. Tira-se o fusível e essa corrente que está fluindo da bateria agora, ela, ao invés dela passar pelo fusível, ela vai passar por dentro do amperímetro. Ligamos um lado do amperímetro aqui, o lado positivo, e vemos aqui com o lado negativo. Vou dar uma volta aqui para entenderem que deu a volta no circuito e ligamos aqui. Nesse momento, pessoal, se apertarmos o interruptor, a lâmpada vai se acender. Então, se vocês observarem, a corrente flui do positivo da bateria, passa por dentro do amperímetro, retorna pelo negativo e
segue e vai passar pela lâmpada e vai fazer a mesma acender. E o valor da corrente que ela consome vai ser mostrado na tela do amperímetro. Ok? Essa é a forma tradicional de se medir. E o consumo, pessoal, de cada lâmpada? O consumo vai depender da resistência de cada lâmpada e do próprio consumo de corrente de cada uma. Uma lâmpada de farol, por exemplo, tem um consumo maior do que uma lâmpada de um polo, por exemplo. Eu vou fazer uma demonstração aqui primeiramente, quando estiver fazendo a prática, numa lâmpada de farol, uma lâmpada comum. E posteriormente eu mostrarei esse mesmo o consumo numa lâmpada de um polo, para vocês verem a diferença e entenderem como é que a coisa funciona. Então, o que eu quero aqui é que vocês entendam como que se mede usando o amperímetro. No nosso caso aqui, eu vou usar um voltímetro que mede até 10 amperes. Mas existe aí voltímetros que medem 20, ok? No nosso caso aqui, é esse valor apenas. Pessoal, quais são os requisitos? Advertências. A gente mede os consumidores aqui individuais. Eu não posso, porque alguém já me perguntou se eu posso pegar e colocar na função amperímetro e desligar o cabo da bateria e colocar no cabo lá e da partida. Eu não posso em hipótese alguma, porque no motor de partida é o local onde se consome mais corrente da bateria, tá? Por volta de 90 a 120 amperes, dependendo do veículo. E se eu colocar o amperímetro nessa função aqui, ele vai derreter os cabos e não vai dar nem sinal de partida, ok? Então prestar bem atenção, existem ferramentas específicas para medir o consumo de partida lá na bateria. Existe uma ferramenta chamada VAT e outras ferramentas aí que a gente usa, a garra amperímetro, para fazer essas medições. Com relação às ligações do amperímetro na bateria, não existe uma polaridade correta para se indicar. O certo é medir no lado positivo. Mas se você quiser medir também no lado negativo, não vai ter problema nenhum. Por exemplo, se o fusível fosse desse lado, do lado negativo, você poderia abrir e repetir essa ligação aqui. A única coisa que poderia acontecer, pessoal, é mudar a polaridade. Se estivesse medindo ao contrário, no caso aqui, aparecia aqui no cantinho do amperímetro o sinal negativo, mas o valor permaneceria o mesmo. Tanto faz você medir com relação ao positivo como com relação ao negativo. Não ia alterar o valor, ok? Sem problema algum. No caso aqui nós estamos falando de um amperímetro digital. Se fosse um analógico, o ponteiro ia virar para o lado esquerdo. No caso de um erro aí, ele ia virar para o lado contrário do lado positivo e também não ia alterar o valor. Beleza? Pessoal, eu agradeço aí a atenção de todos. Por enquanto é só. Mais na frente farei o vídeo prático mostrando como que isso funciona na prática. E tenham todos aí uma boa noite. Muito obrigado aí pela atenção. Ok? Até mais.